a sua Bíblia na carta do apóstolo Paulo aos Gálatas, o capítulo é o de número 15, o verso de 14 a 26. É um texto bem conhecido, Gálatas 5, verso 14 ao 26. Mas vamos falar um pouco sobre caráter. Diga assim: caráter tratado, frutos manifestos. Sim, caráter tratado, frutos manifestos. Aos Gálatas, capítulo 5, verso de número 14, diz assim o texto sagrado: toda a lei se resume num só mandamento: ame o seu próximo como a si mesmo. Mas, se vocês se mordem e se devorem uns aos outros, cuidado para não se destruírem mutuamente. Por isso digo, vivam pelo Espírito, e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito, o Espírito o que é contrário à carne. Eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. Mas se vocês são guiados pelo Espírito, não estão debaixo da lei. Ora, as obras da carne são manifestas: imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções, inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. Eu os advirto, como já antes o adverti: aqueles que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão, o domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e os seus desejos. Se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. Não sejamos presunçosos, provocando uns aos outros e tendo inveja uns dos outros. Pai, no nome de Jesus, nós estamos reunidos para a honra e glória do Teu santo e poderoso nome. Senhor, nesse momento que nós alegramos por celebrar esse tempo que passamos na escola dominical estudando a Tua palavra, vimos aqui, ó Deus, o quanto nossos irmãos têm crescido em graça, em conhecimento, mas ainda há uma oportunidade para o Teu Espírito falar melhor ao nosso coração acerca desse assunto, ó Pai, tão importante que é o caráter de Cristo. E o quanto, Senhor, isso fala conosco e nós precisamos aprender mais uma vez. Vem, Espírito Santo, e traduz aos nossos corações a Tua vontade. Revela-nos, ó Deus, pelo Teu poder, que a Tua palavra seja revelada mais uma vez. Em nome de Jesus, eu te peço a graça e a sabedoria do alto, para a honra e glória do Teu nome, em nome de Jesus. Você pode dizer um amém, querido? Pode se sentar. Caráter tratado, frutos manifestos. Caráter é a soma total de influências. Nós estudamos aqui, 2 meses, acerca do caráter de Cristo. Eu quero lembrar um pouco do que nós estudamos. Nós temos influências positivas e negativas. A nossa vida, assim, nós acumulamos, como uma esponja, o meio, Aprendemos que nós somos o produto do meio. Há quem diga, me diga quem anda que eu te direi quem és. Por que isso tem a ver com o caráter? As influências aprendidas na vida de uma pessoa. O caráter é como uma marca impressa que distingue o indivíduo. A mesma pessoa que para um grupo é um bom caráter, para outro grupo é um mau caráter. Porque é a forma como as pessoas nos veem. Caráter
no grego significa imagem. Abra sua Bíblia, Hebreus capítulo 1, verso 3, a parte A. As pessoas olham para nós e dizem, aquele cara ali é um bom caráter. Aquele ali não vale nada. De repente outra pessoa diz diferente, porque tem pessoas que também têm a dupla personalidade, né? Dizem que tem duas caras. De repente ele assume um papel num lugar e o outro papel em outro lugar. O que não é uma coisa saudável. Mas vamos lá ver o que a Bíblia diz sobre Hebreus capítulo 1, verso 3, a parte A. Achou? O Filho, sendo resplendor da sua glória, é a expressa imagem da sua pessoa. Só a parte A. O Filho está falando de Jesus. O autor está falando de Jesus, que o Filho de Deus é o resplendor da glória de Deus. É a expressão exata do seu ser. A palavra aqui traduzida para caráter, a imagem, a expressão. Está dizendo que o caráter de Cristo é o próprio Deus. O Senhor Jesus, falando com seus discípulos, ele disse assim, olha, os discípulos perguntou, Senhor, mostra-nos o Pai. Ele falou, estou tanto tempo convosco, quem vê a mim, vê o Pai. E o escritor aos Hebreus diz que ele é a expressão exata. Ou seja, o caráter de Cristo é a expressão exata de Deus. E nós perseguimos esse caráter. Nós precisamos disso. Nós precisamos expressar isso na sociedade. E nós lemos um texto que o apóstolo Paulo escreve aos Gálatas acerca dessa, vamos dizer assim, ele comparou o caráter de Cristo com as influências negativas de uma vida mundana, de uma vida de alguém que não tem o caráter de Cristo. Mostrando que nós precisamos ter esse caráter. Porque, querido, ainda que a gente tem muitos dons, nós aprendemos que os dons atraem os homens, mas o caráter atrai Deus. Há muitas pessoas que fazem coisas tremendas ainda dentro da igreja, mas não têm um bom caráter. E o que o homem tem edificado com seus dons e talentos, logo será destruído, se o seu caráter for mau. Impressionante, tem pessoas que fazem coisas tremendas, mas daqui a pouco tudo aquilo que ele fez é destruído por causa do caráter daquela pessoa. Vem à tona. É quase que impossível, né? Como não existe crime perfeito, existe crime mal investigado, a pessoa que é um mau caráter, ele vai acabar deixando rastro, por mais que ele tenta se esconder. Por isso que a nossa vida deve ser um livro aberto. Por isso que o autor diz, João escreveu, que se nós andarmos na luz, assim como ele está na luz. Então o crente anda na luz. As nossas obras têm a ver com o nosso caráter. A gente precisa manifestar isso, andar na luz. Todos precisamos ser tratados no caráter. Por isso que nós estudamos o caráter de Cristo. Porque todos nós precisamos ser tratados no caráter para que os nossos frutos sejam vistos pelas pessoas. Porque nós lemos, querido, que a árvore ela é conhecida pelo seu fruto. Numa árvore, a mangueira nunca vai dar uma laranja. Então você precisa conhecer a árvore pelo fruto. Então nós precisamos tratar o nosso caráter. Sabe, nós temos que ser sinceros no reino de Deus. Porque nós levamos uma bandeira, né? Como foi o tema do Congresso dos Nossos Jovens. Nós levantamos uma bandeira. A bandeira de Cristo é a bandeira de justiça, é uma bandeira de paz, é uma bandeira de santidade, é uma bandeira de verdade. Porque é o caráter de Deus. Cristo é a expressão perfeita do caráter de Deus.
E nós somos os cristãos. Precisamos ter esse caráter. Pastor, mas é muito difícil, por isso que precisamos tratar. Por isso que o nosso caráter precisa ser tratado. Como devemos ser tratados? Existem várias formas que Deus usa para isso. Porque Deus, querido, Ele é especialista, né, para tratar da gente. Tanto que o Senhor falou, olha, eu não vim para os que são sãos. Eu vim para os mau caráter. Eu vim para você que tem problema sério no seu caráter. Ele veio para mim, que sou pecador. Ele veio para Paulo, que falou, olha, miserável homem eu sou. Quem me livrará do corpo desta morte? O bem que eu quero fazer eu não faço. E o mal que eu não quero, isso faço. Talvez alguém diria que mau caráter, né? Por que ele faz a coisa errada? Porque nós temos uma natureza pecadora. Porque nós herdamos isso. Todos pecaram. Então todos nós, queridos, temos problemas sérios no nosso caráter. De vez em quando a gente nos pega falhando. De vez em quando. A gente nos pega mentindo. A gente nos pega negando a nossa fé. Traindo os nossos irmãos. Sabe? De vez em quando a gente nos pega falhando. Como devemos ser tratados? Primeiro, querido, Deus tem o tratamento pelo fogo. Né? Esse talvez seja o mais duro do tratamento de Deus. Tratado pelo fogo. Veja lá a sua Bíblia, abra a sua Bíblia comigo no livro de Números, o capítulo 11, versos de 1 a 3. Diz que, eu vou ler enquanto os irmãos acham ali, Números 11, versos de 1 a 3. Aconteceu que o povo começou a queixar-se das suas dificuldades aos ouvidos do Senhor. Aconteceu que queixou-se o povo falando que era mal aos ouvidos do Senhor, das suas dificuldades. Quando ele os ouviu, Deus, né, a sua ira acendeu-se e fogo da parte do Senhor queimou entre eles e consumiu algumas extremidades do acampamento. Então o povo clamou a Moisés e chorou ao Senhor e o fogo extinguiu-se. Por isso aquele lugar foi chamado Taberá, porque o fogo da parte do Senhor queimou entre eles. Isaías capítulo 30, verso 30. O Senhor fará que os homens ouçam a sua voz majestosa e os levará a ver seu braço descendo com ira impetuosa e fogo consumidor, com aguaceiro, tempestades de raios e saraiva. O nosso Deus, querido, é um Deus que é amor, mas também é fogo consumidor. Sabe, às vezes Deus nos trata como fogo. Começa a ficar tudo muito difícil. Nós não vamos generalizar. Mas às vezes nós falhamos tanto, somos tão diante de Deus. Diz aqui que o povo começou a reclamar, se queixar. Você conhece essa história. Está falando do povo de Israel. Eles estavam no deserto. Era um mau caráter. Conhecia, tinha visto tudo que Deus tinha feito. Mas eles ainda estavam apegados no Egito. Sentindo saudades do Egito. Lá no Egito a gente tinha cebola, a gente tinha melão, a gente tinha suprimento, a gente tinha trabalho. O que a gente está fazendo aqui? Reclamando da situação. Deus tinha levado eles, estava conduzindo eles, mas Deus vai provar. E se a gente reclamar muito, e se a gente murmurar muito, se a gente queixar muito, ele pode nos consumir. Os filhos de Corá foram consumidos. Quantos morreram no deserto? Diz o texto sagrado que todos que saíram do Egito morreram no deserto. Que Deus nos livre de ser, sabe, querido, de ser provado pelo fogo. Que Ele tenha misericórdia de nós, sabe, tratamento pelo fogo. Diz, né, tem uma máxima aí, que quem não vem pelo amor, vem, é o fogo.
Deus está te chamando. Deus quer te curar. Deus quer mudar a nossa vida, a nossa história, tratar. E às vezes, querido, Ele nos trata de forma tremenda, severa. Diz aqui no texto sagrado. Com ira impetuosa e fogo consumidor, com aguaceiro, tempestade de raios e saraiva. Deus tratou duramente aquelas pessoas para que reconhecesse que Ele era o Senhor. Será que Deus vai precisar tratar assim comigo? Precisar tratar assim contigo? Uma outra forma de tratamento é o tratamento pela lavagem. Tem a ver com a palavra. Tito capítulo 3, verso 5. Não por causa de atos de justiça, por nós praticados, mas devido à sua misericórdia, Ele nos salvou pelo lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. É tão bom, querido, quando a gente deixa a palavra entrar no nosso coração. Eu imagino que é melhor ser tratado pela palavra do que ser tratado pelo fogo. Porque o tratamento do fogo é aquele que provoca a ira de Deus e Ele nos castiga de forma severa. Agora, o tratamento pela palavra é isso que você está aqui ouvindo a palavra de Deus, lendo a palavra de Deus, meditando a palavra de Deus, e o Espírito Santo. Não é porque você é bonzinho, não. Ele diz aqui, não é por causa dos meus atos de justiça que nós praticamos. Ah, pastor, mas Deus não pesou a mão naquele ali, porque ele é tão bonzinho, né? A vida toda, nunca matou, nunca roubou, nunca fumou, nunca fez nada de errado. Por isso, não, que não é pelos atos de justiça. Porque para Deus não existe pecadinho, pecadão. Pecou, está pecando. É pecador do mesmo jeito, precisa da misericórdia. Mas sabe, tem pessoas que estão abertas à palavra de Deus. Ouve a palavra de Deus. A Bíblia diz que o crer vem pelo ouvir. Diz o texto sagrado que pela sua misericórdia Ele nos salvou pelo lavar regenerador. Então, querido, você que está aqui nessa noite, quando você ouvir a voz do Espírito Santo, não endureça o teu coração. Permita que a palavra de Deus te convença. Creia na palavra, porque conhecereis a verdade, o quê? Então não tenha dúvida, se Deus te falou com você, você não precisa de uma revelação de um irmão, de um pastor que fala melhor. Você pode abrir a palavra e permitir que o Espírito Santo te convença pela palavra. Deus quer te tratar nessa noite pela palavra. Quantas vezes você leu na palavra que você não deve fazer isso? E por que você continua fazendo? Viu o quanto que a gente é mau caráter? A gente precisa se parecer mais com Jesus. Porque às vezes a gente leu na palavra, não faça isso, e a gente continua fazendo. E Deus está tratando a nossa vida nessa noite pela palavra. Nós lemos na palavra, olha que as obras da carne, você lembra lá o texto que nós lemos? É a palavra, não é o pastor, é a palavra. Ele disse lá, querido, olha, a idolatria, a feitiçaria, a discórdia, o ciúme, o egoísmo, as dissensões, as facções, a inveja, a embriaguez, a orgia, a imoralidade sexual, a libertinagem. Quem está falando é a palavra. Permita que essa palavra te convença e mude. E nós precisamos crer, querido, que essa é a verdade que liberta. Deus está nos tratando pela sua palavra nessa noite. Olha, 1 Pedro capítulo 1, verso 23. Vocês foram regenerados, não de uma semente perecível, mas imperecível, por meio da palavra de Deus, viva e permanente. Olha que linda, 1 Pedro 1, 23. Nós fomos regenerados por meio da palavra de Deus. Não foi por medo, não foi por castigo. Deus enviou a sua palavra. Jesus falou, eu sou a palavra. Ele é a palavra da vida. Se nós formos regenerados, olha, gerados novamente, regenerados, transformados, tratados pela lavagem da regeneração, pela palavra. Nós não podemos endurecer, querido. Mas também tem um outro tratamento, que eu estou correndo por causa do horário, que é o tratamento pelo perdão. Esse tratamento, querido, ele tem dois lados como uma moeda. Primeiro, Mateus capítulo 18, verso 21 e verso 22,
Diz o texto sagrado, Mateus 18, verso 21. Então Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou: Senhor, quantas vezes deverei perdoar a meu irmão quando ele pecar contra mim? Até 7 vezes? Aí o Senhor olhou para ele e respondeu: eu digo a você, não até 7, mas até 70 vezes 7. Sabe, querido, às vezes Deus nos trata pelo perdão. Quanta gente ofende a gente? E a gente não entende que Deus está nos perdoando, testando para ver se a gente tem capacidade de perdoar. Quantas vezes você foi ofendido essa semana? Mas se você tem o caráter de Cristo, você vai perdoar. Aí Pedro perguntou: mas Senhor, 7 vezes tá bom? Tipo assim, uma vez por dia. Tem 7 dias na semana, né? Eu imaginei assim, né? Pedro falou: ó, se esse cara falhar comigo uma vez eu perdoo, 2 vezes eu não perdoo não. Senhor, 7 vezes tá bom, né? Pedro, 7 não. 70 vezes 7. Deus, querido, às vezes nos trata pelo perdão. Sabe, a gente pensa que está pronto. E de repente vem uma situação constrangedora, uma situação difícil, e aí você precisa perdoar. É Deus nos tratando o nosso caráter. Será que a gente tem esse caráter perdoador de Jesus? E o outro lado, querido, é Marcos 11, verso 25 e 26. E quando estiverem orando, sabe, se tiverem alguma coisa contra alguém, perdoem-no, para que também o Pai Celestial perdoe os seus pecados. Mas se vocês não perdoarem, também o seu Pai que está nos céus não perdoará os seus pecados. Sabe, é tão bom quando a gente erra e alguém nos perdoa. E a gente poder dobrar os nossos joelhos e aproximar-nos de Deus com a mente, sabe, de um pecador pedindo perdão e ter a certeza que Deus nos perdoou. Quantas das vezes você falhou, quantas vezes eu falhei e fui até a presença do Pai com a certeza de que Ele iria me perdoar. Foi o que eu acabei de falar. Olha, se andarmos na luz como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, o sangue de Jesus Cristo nos lava e nos purifica de todo o pecado. Nós temos a certeza que temos um advogado. Então, querido, possivelmente você essa semana falhou como eu possivelmente falhei, porque nós temos problemas no nosso caráter. E a gente viu a necessidade de pedir perdão para Deus. E nós fomos até Ele e pedimos o perdão. Mas o que vai garantir que Deus vai nos perdoar é a capacidade que nós temos de perdoar as outras pessoas. E aí Deus começa a nos tratar. Você está aqui querendo o meu perdão, mas por que você não libera o perdão para o teu irmão que falhou com você? Nós nunca podemos chegar diante de Deus, nem para conseguir perdão do Senhor, se a gente não conseguir perdoar os nossos irmãos. E aí Deus está tratando o nosso caráter. Sabe, querido, o que é que produz a experiência? A paciência. Voltando, né? E o que é que produz a paciência? Tribulação. Sabe, quando a gente fala de amor, como Paulo começou a falar sobre o amor, olha, o amor, a gente vê tanta coisa linda sobre o amor, mas não existe amor sem perdão. Não existe amor sem comunhão. E nós seremos provados, querido. Sabe, a coisa mais complexa que tem, se nós quisermos ser discípulos de Jesus, nós temos que aceitar que nós vamos ser provados todos os dias. Naquilo que a gente prega, naquilo que a gente diz para as pessoas, a gente diz para o mundo que o reino de Deus é justiça, ele vai nos provar para ver se a gente é justo. A gente diz para o mundo que o reino de Deus é santidade, nós seremos levados ao extremo para ver se a gente acredita nessa palavra. A gente diz que Deus perdoa,
E aí a gente vai ser levado a situações para perdoar pessoas. Porque se a gente diz que vive nesse reino, a gente tem que fazer o que o nosso Senhor fazia. Por isso que a frase da Stephanie ficou muito forte no meu coração ontem. Como eu espero ser amado por aqueles que odiaram o nosso Senhor. Sabe, nós seremos, querido, o tempo todo provocados pelo mundo, provocados pelo Deus desse século. O mundo jaz no maligno. E nós falamos que estamos no reino de Deus. Ele vai fazer de tudo para nos tirar desse reino. Ele vai testar o nosso caráter. Ele fala que ama. Eu vi ele falando lá na igreja. Mandou uma mensagenzinha no WhatsApp que ama. Vou provocar ele para ver se ele ama mesmo. Ele falou. Eu vi ele pedindo perdão para Deus. Aí você vai ser tratado. Quero ver. Vou provocar ele para ver se ele perdoa. Se ele não perdoa, ele não é digno de perdão. É isso. E Deus nos trata assim. Outra para terminar. O tratamento pelas humilhações. Mateus capítulo 23, verso 12. Mateus 23, verso 12. Deus nos trata pelas humilhações. Pois todo aquele que a si mesmo se exaltar será humilhado. E todo aquele que se humilhar será exaltado. Sabe? Nós somos um reino de servos. Não existe lugar, querido, para nos exaltarmos. E às vezes nós esquecemos que o nosso Senhor era manso e humilde de coração. Mas a gente tem uma dificuldade com essa palavra de humildade. Nós somos vaidosos. Nós somos egoístas. Tem a ver com o nosso caráter. Tem a ver com o meio aonde nós fomos criados. Quem nos treinou para a vida. Os nossos pais falharam conosco, você sabia? Por que toda criança é egoísta? Porque os pais ensinam ela a ser egoísta. Toda criança é egoísta. Se tiver 3 brinquedos, ela pega os 3 para ela. Vai comer um prato, tem 2 pedaços, ela vai pegar o maior. Egoísmo. Acha que o mundo está em torno de si. Nós fomos treinados. Mas o Senhor falou que a gente tem que ser humilde. A gente tem que dar prioridade às outras pessoas. E aquele que se exalta, Deus humilha. Porque Deus está tratando, Ele quer servos. Ele não quer senhores, porque Ele é o Senhor. Nós vimos que as nossas crianças aprenderam que Ele é o Senhor, Ele é o Rei dos Reis, toda honra e toda glória seja dada para Ele. Mas aí eu estou no reino e não sou humilde. Eu estou no reino e sou egoísta. Eu estou no reino e sou uma pessoa, sabe, que não compartilha. Aí o que Deus faz? O Senhor é quem dá pobreza e riqueza. Ele humilha e exalta. 1 Samuel capítulo 2, verso 7. Quando Deus quer nos tratar, querido, muitas das vezes Ele vai nos humilhar. As coisas fogem do nosso controle. A gente pensa que está no controle. A gente tem dinheiro, a gente tem isso, a gente tem boa casa, a gente tem a boa família, e de repente a gente pensa que está com tudo e não está prosa, né? Aí Deus vai e nos humilha diante da situação. A gente fala, por que isso aconteceu comigo? Porque é Deus, querido. É o Senhor quem empobrece, é o Senhor quem enriquece, é Ele que humilha, é Ele que abaixa, é Ele que também exalta. Porque Ele conhece. Se nós somos os seus servos, se nós queremos ter o caráter de Cristo, nós vamos passar por esses tratamentos. E não há o que fazer. Por que Ele faz isso, pastor? Porque Ele te ama. Porque Ele me ama. Por que Ele quer nos aperfeiçoar? Porque nós falamos dEle, nós ministramos desse Deus para uma sociedade egoísta, sabe, vaidosa, uma sociedade soberba, onde o homem vale o que tem. Se você não tem lá no mundo, você não vale nada. Mas não pode ser assim no reino de Deus. E de repente a gente se vê no reino de Deus com esses comportamentos, com essa mentalidade egoísta, vaidosa.
Aí Deus faz o seguinte, nos trata, nos humilhando, nos trata, nos rebaixando, nos colocando no nosso lugar. Eu não sei se isso faz sentido para você, mas essa é o caráter de Cristo. Humilde, servo, amado, mas sim aquele que ama. Ninguém amou a Ele como Ele nos amou. Eu quero te convidar a se colocar de pé nesse momento, querido. As nossas atitudes diante do tratamento determinarão se obtivemos êxito ou não. Falei aqui, né? Obreiro aprovado. Eu preciso ser aprovado. Mas a nossa atitude diante do tratamento determinarão se nós fomos ou não aprovados pelo Senhor. Porque, querido, como que a gente reage quando essas coisas acontecem na nossa vida? Quando somos humilhados, quando somos perseguidos, quando somos, queridos, ofendidos. A nossa atitude, ela vai determinar, querido, se nós entendemos ou não o que Deus está fazendo. Tem gente que não aguenta, desiste, chuta o balde. Você vai encontrar um monte de gente no mundo que desistiu de seguir Cristo por causa da aflição, por causa da ofensa, por causa do perdão, por causa da falha dos outros. Mas na verdade a falha está em nós. Tem uma canção que diz, né, que na vida real o maior vilão sou eu. Na vida real, no reino de Deus, o maior vilão sou eu. Olha para a nossa vida. Vamos olhar para dentro de nós nesse momento. Os nossos frutos são manifestos. E são mais cedo ou mais tarde, querido, a gente vai manifestar realmente os nossos frutos. Se somos servos, se temos o caráter de Cristo, os nossos frutos serão como o caráter de Cristo. Porque Ele é a excelência da glória de Deus. Ele é o reflexo de Deus. Ele é a imagem de Deus. E Ele nos criou a sua imagem e a sua semelhança. Mas que tipo de fruto que nós estamos dando nesse tempo? Deus te trouxe aqui nessa noite para tratar o seu caráter, para tratar o meu caráter. Então eu quero orar com você nesse momento. Tem uma canção? Abaixa a sua cabeça, curva a sua cabeça. Permita que o Senhor fale no seu coração nesse momento. Senhor, olha para nós nesse momento. Quem sou eu para que o grande em mim receba assim? Meu Deus, quem sou eu? Me perdi, ele me encontrou, seu amor por mim, seu amor por mim, em Deus livre enfim será. Sou filho de Deus, sim, eu sou. Declare mais uma vez que é o Deus se libertar. Quem Deus libertar, livre enfim será. Sou filho de Deus, sim, eu sou. Sua graça me resgatou, me purificou. Quando eu era um pecador, morreu por mim. Sim, morreu por
sou quem dizes que eu sou. Tu és por mim até o fim. Eu sou quem dizes que eu sou. Escolhido, perdoado. Eu sou quem dizes que eu sou. Tu és por mim até o fim. Eu sou quem dizes que eu sou. Sim, eu sou. Sim, eu sou quem dizes que eu sou. Quem Deus libertar, quem Deus libertar, livre enfim será. Sou filho de Deus, sim, eu sou. Em tua casa, ó Pai, há um lugar pra mim. Sou filho de Deus, sim, eu sou. Quem Deus libertar, quem Deus libertar, livre enfim será. Sou filho de Deus, sim, eu sou. Em tua casa, ó Pai, há um lugar pra mim. Sou filho de Deus, sim, eu sou. Nós somos filhos de Deus. E a Bíblia diz que o pai açoita o filho porque ele ama. Deus nos trata porque ele nos ama, querido. Nós vivemos no reino dele. Precisamos ter o caráter dele. Precisamos nos parecer com ele. O quão desafiador, o quão difícil é para nós nos parecer com Jesus. Às vezes as pessoas zombam de nós. Quem é você para dizer que é crente? Porque eles nos pegam no flagrante. Nos pegam fazendo a coisa errada. E aí nos cobram o caráter de Cristo. Como você diz que é crente e faz isso? Como você diz que é crente e faz isso? Nós, às vezes, não nos parecemos com o Deus que nós falamos que seguimos. Mas nessa noite Ele nos trouxe aqui para dizer que Ele nos ama. E que essas coisas não é para, sabe, que a gente desista. Não, é o contrário. Ele quer que nos aperfeiçoe no seu amor. Ele quer que a gente melhore. Por isso que Ele nos trata, querido. Todo tratamento, toda cirurgia tem derramamento de sangue. Todo tratamento dói. Quando tocam na nossa ferida. Né? Uma vez eu estava lá, levar a médica para socorrer, ela passando mal. E aí me colocaram a gente lá, né? Ela até desmaiou umas 3 vezes, coitada. Levou a gente para a emergência, lá naquele lugar lá, zona oeste do Rio, né? Ali no Albert, quase, ali Realengo. Aquela região pesada. Irmãos, toda hora chegava um camarada ensanguentado, era tiro na cabeça, outro chegou, caiu de moto, todo arrebentado. Aí o médico vinha, meu irmão, vai tratar, né? Mexia na ferida, o camarada gritava, o sangue pingava. Mas às vezes é assim a nossa vida. Deus tem que tocar na nossa ferida. A gente tem que sentir a dor do nosso erro. Querido, se você vem na igreja e não sai daqui constrangido pelo Espírito, você vai sair da mesma maneira que você entrou. Você foi no hospital, fala assim, o médico nem olhou para minha cara. Eu fui falando, quando eu terminei de falar, ele me entregou a revista e falou, esse médico não vale nada, não é verdade? Ele não tocou para ver onde estava o meu problema. Sabe que Deus é diferente, Deus toca exatamente no nosso problema. Ele toca exatamente aonde nos causa dor. Porque se o pecado não nos causar dor,
Se a nossa falha não nos incomodar mais, querido, né? Eu aprendi com o Spurgeon, a gente está fadado ao inferno, porque a gente vai viver pecando. Mas quando o Espírito nos constrange, Ele toca na nossa ferida e a gente fala: quão miserável eu sou, como Paulo falou. Senhor, me livra desse pecado, me conserta, me perdoa, me ajuda, eu quero melhorar. É isso que Deus está dizendo para mim e para você nessa noite. Ele não está tocando na nossa falha, no nosso pecado, a não ser para nos curar, porque Ele é o médico dos médicos. Ele tem poder, querido, para mudar a nossa história. Mas a gente precisa deixar Deus nos tratar e não nos aborrecer quando Deus tocar na nossa ferida. É nos humilharmos debaixo da onipotente mão do Senhor. Então eu quero orar com você nesse momento. Se você sabe, fale com Deus nesse momento. Seja honesto, seja sincero. Como nós vamos nos esconder de Deus? Ainda que eu desça na mais profundeza, na maior profundidade das águas, lá, Ele estará lá. Ainda que eu vá para as mais altas nuvens, saio da atmosfera do globo terrestre, Deus estará lá. Não há como se esconder dele. Então, querida, rasgue o seu coração agora nesse momento de oração e conta para Deus aonde está a sua dor, aonde está doendo mais, aonde Ele está te tratando mais. É no perdão? É na vida moral? Sabe? É na humilhação? O que tem acontecido que tem te causado mais dor, mais sofrimento? Talvez seja porque Deus está querendo que você melhore, que eu melhore. Então fale com Ele agora o quanto está doendo no seu coração. Fala: Senhor, me cura. Senhor, me restaura. Eu quero ser cheio do Teu Espírito Santo. Eu quero ser um homem que resplandeça a Tua glória, o Teu caráter. Porque nós fomos feitos à imagem e semelhança dEle, querido. Cristo era a imagem do Pai e nós fomos feitos à imagem de Deus. Então por que nós toda hora não representamos esse reino? Porque nossa imagem está arranhada, nossa imagem está, suja, mas o Deus quer nos limpar nessa noite. Fale com Ele nesse momento em nome de Jesus. Pai, no nome de Jesus, a Tua igreja está orando nesse momento, Senhor. E, Senhor, nós precisamos de fato de melhorar como cristãos. Mais uma vez te pedimos o perdão e queremos liberar o perdão para todos aqueles que nos ofenderam, para todos aqueles que nos fizeram mal, talvez no passado, Pai, talvez nós não temos mais contato com as pessoas, mas nós queremos liberar o perdão para aquela pessoa que nos causou tantos males. Nós queremos que o Senhor nos cure, porque nós precisamos do Teu perdão. Nós também falhamos com as pessoas, também falhamos com o Senhor. Talvez provocamos a Tua ira e por causa disso as coisas estão indo tão difícil na minha vida, da vida de alguém que provocou a ira do Senhor, e o Senhor tem deixado, ó Deus, a dificuldade, a enfermidade entrar, porque o Senhor quer curar. Senhor, tenha misericórdia de nós, nos perdoa as nossas falhas, nos perdoa as nossas iniquidades. Nós estamos aqui porque queremos ser cheios do Teu Espírito Santo, mas, Senhor, muda nosso caráter, muda a nossa mente, muda o nosso entendimento, nos faça entender melhor o que Tu queres para nós, porque nós queremos nos parecer com o Senhor. Senhor, toma a vida dos meus irmãos nas Tuas mãos. Se existe alguém entre nós, ó Pai, que está triste, que está enfermo na alma, que está, ó Deus, angustiado, que está, ó Deus, com um sentimento ruim, que em nome de Jesus o Senhor possa curar agora, em nome de Jesus que o Senhor possa libertar agora de toda a obra da carne, de todo pensamento ruim, em nome de Jesus eu repreendo agora todas as fortalezas, eu repreendo agora
agora toda palavra de maldição. Eu repreendo agora toda ira, contenda, blasfêmia. Pai, que todo mal, eu repreendo agora a inveja, o ciúme. Eu repreendo agora, Pai querido, todas as obras da carne, e que venha o teu reino e que seja feita a tua vontade. Senhor, em nome de Jesus, eu me rendo a ti mais uma vez. Em nome de Jesus. Você pode dizer o amém, querido? Que Deus te abençoe. Tenha uma semana de paz. Tenha uma semana de bênção. Tenha uma semana de vitória. Que o grande amor de Deus, o nosso Pai, que a graça salvadora do nosso amado, nosso Senhor Jesus Cristo, e a comunhão do Espírito Santo de Deus seja derramada sobre nós. Se você está feliz, levante a sua mão e diga comigo: amém. Que Deus te abençoe no nome de Jesus. Vá em paz em nome de Jesus.